Como conseguir manter a constância no emagrecimento, a constância no seu processo, no seu cardápio, na sua dieta, sem desistir na metade do caminho? Se você sempre sofre com isso, que até começa o seu processo de emagrecimento, começa agora vai, né? Não, agora eu vou conseguir. Faz aí uns dias, uma semana, até às vezes consegue fazer um mês de cardápio, de dieta, só que daí sempre desiste. Presta atenção aqui no encontro de hoje, porque eu vou compartilhar coisas com vocês, algumas dicas que eu mesma segui no meu processo de emagrecimento e continuo aplicando para conseguir me alimentar de uma forma saudável, conseguir manter o meu peso. Já fazem 10 anos que eu mantenho o peso perdido e eu quero passar tudo isso para você, porque se você fizer isso que eu vou te ensinar aqui agora, eu tenho certeza absoluta que você vai começar o seu processo de emagrecimento e dessa vez você não vai desistir por falta de persistência, por falta de constância ou por falta de foco. Mas você tem que assistir e você tem que aplicar. Não adianta também você só ouvir o que eu vou falar aqui e não aplicar nada, tá? Então, presta atenção aqui. Se você conhece alguém que tá querendo emagrecer e sempre desiste, já compartilha esse encontro com essa pessoa também, porque eu tenho certeza que vai ajudar você e essa pessoa que você vai compartilhar, tá? Gente, vamos lá então. Primeiro de tudo, o porquê que você sempre... Você já parou pra pensar o porquê que você sempre desiste no seu processo de emagrecimento? A maioria das mulheres, elas só se culpam. Eu sou fraca, eu nunca consigo, eu nunca... sempre tento e sempre desisto. Eu sou ansiosa, muita mulher culpa a ansiedade pela desistência no processo de emagrecimento. E você sabia que, na verdade, na maioria dos casos, pelo menos que eu acompanhei, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com ansiedade. Não tem nada a ver com você ser fraca, não tem nada a ver com você não ter foco ou persistência. Sabe o que acontece na maioria dos casos onde tem muita desistência no processo de emagrecimento? Você está escolhendo emagrecer com dietas muito restritivas. Você está escolhendo emagrecer tirando a comida que você gosta, a comida que sua família come. E eu sei que isso parece o caminho certo para emagrecer. Dara, eu tenho que emagrecer, eu vou tirar o pão. Eu tenho que emagrecer, eu vou parar de comer doce. Parece ser uma maravilha, né? Não, se eu quiser emagrecer, eu tenho que fechar a boca. Eu já ouvi falar, quer emagrecer? Tem que fechar a boca, senão não vai emagrecer. Esse é um grande engano e que só vai te fazer continuar desistindo na metade do caminho. Ou mesmo adiando, né? Porque a gente gosta de comer. Pensou em ter que parar de comer o que a gente gosta? Não, deixa pra depois. Agora deixa pra depois do carnaval. Aí depois deixa pra depois da Páscoa. Deixa pra depois do Dia das Mães. Porque a gente gosta de comer. Então, se você, toda vez que você tentar emagrecer seguindo uma dieta muito restritiva, às vezes da comida que você gosta ou da comida que você tem em casa, você não vai conseguir seguir por muito tempo. Pode até seguir um mês, perder 5, 10 quilos, mas vai chegar um momento que a vontade de comer vai bater. Você vai querer comer e vai voltar a comer e vai voltar a engordar. Aí você fica se culpando porque acha que não tem foco. Não é que você não tem foco, não é sustentável. Nem você aguenta, nem eu aguentava, na verdade, na época que eu tentava emagrecer com dieta. Gente, eu fiz dieta low carb, eu fiz dieta cetogênica, eu me matava de ficar horas e horas sem comer, achando que estava fazendo jejum da forma correta, e era isso que acontecia, eu não aguentava muito tempo. Eu lembro que eu me olhava no espelho e pensava, gente, vou ter que me aceitar assim mesmo? Vou ter que me aceitar ser gorda? Porque eu gosto de comer? Mas não é assim o caminho, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, se você quer parar de desistir na metade do caminho, quer emagrecer, chegar no peso que você quer e se manter lá, é você você fazer o seu processo de emagrecimento seguindo uma rotina que seja viável para você e sustentável. O que eu quero dizer com isso? Vamos começar com horários. Quais horários você está estipulando comer? Vamos pensar aqui juntas. Se você acorda às 6 da manhã e você começa o seu trabalho às 8 da manhã, não tem como você querer tomar o café da manhã às 9, porque você vai estar no trabalho. Mas a dieta que a Nutri passou é para tomar café da manhã às 9. Tá, mas peraí, não é viável para você. Você vai comer como às 9? Vai no banheiro comer? Não tem como. Então, você tem que definir os horários que você vai comer. Então, não, o meu horário de tomar café da manhã é às 7. Então, então a gente vai fazer o café da manhã às 7. Dara, mas aí até meio-dia eu fico com fome. Então, a gente tem que botar um lanche no meio da manhã. Porque senão você também vai chegar no meio-dia, veio de fome, vai exagerar. Então, a gente tem que, primeiro de tudo, estipular a sua rotina
para você não desistir na metade do caminho, tá? Estipular sua rotina viável e sustentável, pensando primeiro em relação aos seus horários, aos horários das suas refeições. Eu recomendo que você faça pelo menos, tá? Café da manhã, almoço, um lanche no meio da tarde e um jantar. No meio da manhã, não é todo mundo que precisa de um lanche. Então, tem que ver a individualidade de cada uma. Que nem lá no Mais Magra, que a gente tem os cardápios. Tem meninas que precisam, sim, fazer um lanche no meio da manhã. E tem meninas que não precisam. Então, a gente também vai ajustando de acordo com a individualidade de cada uma. A mesma coisa acontece aqui com você. Será que você precisa de um lanche no meio da manhã? Sim, Dara. Então, a gente vai colocar uma refeição emagrecedora no meio da sua manhã. Não preciso, então fechou. Dara, e antes do jantar, eu preciso comer alguma coisa? Desculpa, antes de dormir, eu preciso comer alguma coisa? Não deveria. O seu jantar, ele precisa formar uma refeição emagrecedora para que te sacie o suficiente para você ir dormir sem precisar comer mais nada. Então, isso tudo a gente ajusta, tá? Tem que ajustar de acordo com a sua rotina, de acordo com os seus horários. Se você trabalha de dia, é um horário específico. Se você trabalha à noite, a gente ajusta de acordo com os horários do seu trabalho e da sua rotina. Não existe isso de ter que comer de tanto em tanto tempo, de ter que comer de 3 em 3 horas, de ter que comer 7 horas tem que estar tomando café da manhã. Não existe isso. Então não tente se enquadrar numa rotina de horários de uma dieta de alguém se a sua rotina é totalmente diferente, tá? Outra coisa, quando eu falo sobre seguir uma rotina que seja viável para você, é também em relação à alimentação da sua família. Pega o meu exemplo, tá? A minha família, gente, lá, quando eu cresci, eu sou descendente de italiano, tá? Então eu cresci na mesa do café da manhã, pão, geleia, biscoito, queijo, salame, entendeu? É isso que participou da minha vida no café da manhã. Quando eu comecei essas besteiras de dieta restritiva, uma delas foi a dieta low carb que eu fiz. Dieta low carb não podia comer pão, não podia comer biscoito, não podia comer geleia. Eu chegava no café da manhã, para tomar café da manhã, meninas, comendo um ovo cozido na água. Só que adivinha o que minha família tava comendo? Pão, geleia, biscoito, queijo, salame, entendeu? Aí você imagina, quanto tempo que eu ia aguentar seguindo uma dieta onde a minha alimentação era completamente diferente da alimentação da minha família. Chegava pra almoçar, aí no almoço uma macarronada, assim, na época eu lembro que a gente morava com a minha avó, e era a minha avó que fazia comida, né? Gente, ela fazia uma massa, assim, às vezes com salame, um aipim esmagadinho, ela botava na frigideira com salame, assim, e eu sou apaixonada, né? Gente, eu não podia comer. Era o frango ou a carne lá e salada. Eu não podia comer aquele aipim que ela fazia com salaminho, porque tinha carboidrato. Então, como que você vai ter constância? Como que eu ia? Na época eu pensava, não, é que eu tinha na cabeça assim, ó, eu vou fazer isso só até emagrecer, depois eu paro. Eu não sabia que depois quando eu parasse, eu ia voltar a engordar tudo de novo. Eu não me tocava disso. Eu pensava, não, vai ser sucesso. Eu vou fazer só até ali e depois eu paro, volto a comer. Aí eu voltava a comer, voltava a engordar tudo de novo, né? Agora, olha só a diferença. Você acorda, o seu marido tá lá, cortando um pão francês, com casquinha, bem fofinho dentro, passando uma manteiga no pão francês, e você ali do lado, podendo fazer a mesma coisa, podendo comer o seu pão francês, só que você vai comer dentro da combinação da refeição emagrecedora, né? Combinar com os outros grupos alimentares, mas você tá comendo aquele pão francês. Qual a chance de você não manter isso? Qual a chance de você desistir de emagrecer? Consegue entender como a chance é mínima, é muito menor? Porque você tá comendo a mesma coisa que o seu marido. Você tá comendo a mesma coisa que seus filhos. Agora é feriado, hoje... Feriado, né? Você vai, sei lá, tem sobremesa hoje. Vai receber visita, vai fazer uma sobremesa. Em certas dietas, você acorda pensando, eu não posso comer doce. Eu não vou comer o doce que eu fiz para todo mundo. Qual a chance de você aguentar isso por muito tempo? Um feriado você até aguenta. Vai chegar lá na Páscoa ou no final de semana,
você vai se acabar no doce, entendeu? Não é sustentável, você tá se privando demais. Por mais que você esteja super decidida a emagrecer, isso não é sustentável. Por mais que você emagreça 5, 10 quilos fazendo isso, essa restrição, depois você vai voltar a engordar tudo de novo. Uma amiga minha me chamou essa semana e me perguntou, Dara, e ó, ela é nutricionista, tá? Ela é uma amiga minha, nutricionista. Me chamou e falou assim, Dara, você não teve descontrole durante a sua gestação? Porque eu tô tendo e tô me sentindo muito culpada. Daí eu falei pra ela assim, ela falou que emagreceu bastante, né? E eu perguntei, tá, o que tu fez pra emagrecer? Dieta restritiva. Restringiu muito a alimentação. O corpo não aguenta, gente. A fome aumenta, a vontade de comer aumenta. E aí, o que adianta? O que adiantou emagrecer com tanta restrição e agora voltar a engordar? Sabe? Foi sofrimento à toa, foi sofrimento pra nada. Então, se você for decidir tentar emagrecer de novo, se você tá decidida, que agora você vai emagrecer, por favor, não cometa o mesmo erro das últimas vezes que você cometeu. Não vai de novo tentar emagrecer com essas restrições. Seja restrições de muito tempo sem comer, restrições da comida que sua família come, restrições da comida que você gosta. Não é sustentável e você não precisa disso. Você não precisa disso. É isso que eu tô te falando. Ó, gente, eu achava que também tinha que passar fome para emagrecer. Eu também achava que tinha que passar vontade para emagrecer. Eu achava que se eu tivesse comendo algum alimento que eu gostava, tava alguma coisa de errado. Epa, isso aqui é bom demais pra eu estar comendo, não posso. Meninas, quando vocês aprenderem a combinar os alimentos da forma correta nas refeições de vocês, vocês vão se surpreender por estar comendo mais, comendo o que gostam e emagrecendo. Eu juro pra vocês vão se surpreender. Quantas vezes eu recebo mensagem de alunas minhas, Dara, eu tô comendo mais do que eu comia antes e tô emagrecendo. Como isso é possível? Porque você combina da forma correta. Existe, gente, uma combinação que eu chamo de refeição emagrecedora, que a gente consegue diminuir o impacto negativo dos alimentos. Então, aquele pão que antes você comia com presunto e queijo, que só te engordava mesmo, dentro da combinação correta, esse pão ele vai ser menos absorvido pelo seu corpo. As calorias dele vão ser menos absorvidas, o carboidrato dele vai gerar menos impacto na insulina, o seu metabolismo continua acelerado. É só combinar da forma certa. Eu tenho alunas que tinham diabetes, usando insulina e não usam mais. Emagreceram, livraram gordura no fígado, sabe? Regularam colesterol. Só com as combinações, sem deixar de comer nada. Bom dia, meninas! Em pleno feriado, uma mãezinha fazendo live. Gente, sabe que o Josué tá dormindo, né? E eu tava aqui esperando ele acordar. Ele vai acordar agora, às 8. Aí não acordou. Tá ali ferrado dormindo. Aí eu falei pro Rafa, amor, eu vou fazer a live, porque era pra eu ter feito ontem. Eu vou fazer a live e qualquer coisa tu me chama. Porque quando ele acordar, ele vai querer mamar. E aí eu fico 3 horas direto com ele. Então, tô aqui, né? Eu queria ter falado sobre isso com vocês ontem, mas tudo bem, a gente vai ajustando. Falei que agora quem manda na rotina da casa é ele, tá? Ele manda na rotina da casa, ele manda em tudo que a gente vai fazer, é ele que manda. Não tô nem aí. Entenderam? Então, paciência, né? A gente vai se ajustando. Ai, gente, mas tá tão gostoso, tão gostoso. Não tem nem o que se queixar. Eu vi um vídeo ontem assim, a mulher, né, toda acabada, assim, de sono, porque passou a madrugada toda acordada e tal. Aí ela olha pro bebê assim, mas não tem nem o que eu reclamar. Nunca fiquei tão feliz em dormir pouco, nunca fiquei tão feliz em mudar toda a minha rotina. E é assim, gente, é assim, tá? É uma loucura. Essa madrugada eu fiquei acordada da 00:15 até 13:15, dando de mamar pra ele, sabe? Arrotando, tudo aquela função. Mas, gente, eu tô acordando bem faceira. Acho que isso Deus vai ajustando nossos hormônios, né? Eu achava que eu ia ficar bem abalada, com sono ruim e tal. Que nada, eu tô bem faceira. Acordando bem, pelo menos. Então, é isso. Por isso que eu tô aqui fazendo essa live, tá? Por isso que eu tô aqui. Graças a Deus, ó. Tô ajudando, tô tendo
eu tô conseguindo dar conta do Josué, junto com o Rafa, né, claro. E ainda vim aqui ajudar vocês. Isso é maravilhoso, gente, de verdade. Bom, então, a outra coisa que eu ia falar pra vocês, além da alimentação da família, né, você conseguir comer a comida que a família come, tá ali tendo uma rotina igual, entre aspas, da família, uma outra coisa também que não pode acontecer, senão você vai desistir no seu processo. Passar fome. Se você tiver... Esses dias uma aluna minha do Mais Magra me chamou falando assim, Dara, eu tô sentindo um pouquinho de fome nesse momento. A gente já ajustou a quantidade das refeições dela. Ó, não pode passar fome, não pode sentir muita fome. Claro, uma fominha ali antes da refeição tem que sentir, né? Porque você também não pode chegar na refeição zero fome. Mas ficar assim, ó, chegar numa refeição com muita fome, isso não é legal. Vai te fazer exagerar naquela refeição, vai te fazer perder o controle daqui a pouco, comer mais do que deveria. E o pior, se seu corpo tá ali mandando sinal de fome, mandando sinal de fome, mandando sinal de fome, e você não tá comendo, o seu corpo ele ativa como se fosse um sinal vermelho dentro de você. E esse sinal vermelho, ele faz o seu metabolismo ficar mais lento. Ele ativa mecanismos para não queimar gordura, basicamente, porque você não tá dando comida para ele. É como se seu corpo pensasse que você tá passando fome, que você não tem o que comer. Então ele começa a ativar mecanismos para desacelerar a queima de gordura. Então você não pode ficar passando fome durante o seu processo de emagrecimento. Tá sentindo fome, tem que ajustar a quantidade. Aí a gente tem que ver, tem que aumentar a proteína? Tem que aumentar carboidrato, às vezes é o carboidrato que tem que aumentar, às vezes é a gordura que tem que aumentar. Então depende muito do que você tá comendo, tá? Por isso que é importante você ter um acompanhamento, alguém te acompanhando de perto para você ajustar da forma correta. Já vi pessoas aumentando proteína e não era para aumentar proteína, era para aumentar carboidrato. E aí não adiantou nada. Então tem que cuidar com isso. Então fique de olho se você estiver passando muita fome, sentindo muita fome, porque a gente tem que fazer um ajuste aí. E normalmente também esse ajuste ele é feito depois que você perde um pouco de peso no começo. Então no começo você começa o processo, aí você perde ali 5, 6 quilos, né? E você quer perder mais 7 quilos. Quando você chegar ali nos 6, 7 quilos perdidos, talvez o seu corpo aumente o sinal de fome. Aí talvez a gente tenha que ajustar a quantidade de comida. E muita mulher tem medo de ajustar a quantidade de comida aí e voltar a engordar. Só que não ajusta. E aí, na verdade, o metabolismo fica travado. E aí você entra no efeito platô, que para de emagrecer e pode até voltar a engordar. Então a gente tem que fazer alguns ajustes, sim, no meio do caminho, para você não acabar travando no seu processo de emagrecimento ou mesmo voltando a engordar tudo de novo, tá? Ainda dentro do que eu falei sobre rotina viável e sustentável, entra a questão social, né, meninas? Então, assim, eu não sei você também, mas sabe que quando eu tava no meu processo de emagrecimento, sabe uma coisa que eu fiz? Nunca vou esquecer. Eu deixei de ir num casamento, porque eu tava numa dieta, digamos assim, porque eu tinha que emagrecer. Eu deixei de ir num casamento de uma pessoa bem especial da minha família, porque eu não queria comer doce, não podia comer nada que tivesse, né, gordura, não fui no bendito do casamento. Olha que besteira, né? Hoje eu vejo isso e eu penso, meu Deus, não acredito que eu fiz isso naquela época. Mas fiz, né? Fiz. E tô aqui dividindo isso com você porque assim, ó, não precisa deixar de ter uma vida social. Você não precisa deixar de jantar fora com a sua família, ir numa pizzaria, comer um hambúrguer numa terça-feira de carnaval, porque é feriado e você não saiu no final de semana, então você quer hoje sair, seus filhos pediram para comer um hambúrguer e você, né? Não precisa. Você pode usar algumas estratégias durante o dia, que nem lá no Mais Magra a gente tem a técnica desembucha. É uma técnica que a gente usa durante o dia para ajudar o corpo a não ter um efeito tão negativo com aquela saída de rotina. Então, ontem à noite eu até postei, né, para vocês aqui. Aqui em casa, o Rafa fez pra nós um baguete. Gente, é um pão que ele colocou carne de churrasco picadinha dentro, queijo, cheddar. Nossa, ele caprichou assim no queijo. Ficou incrivelmente gostoso, tá? A gente comeu em casa, mas fosse fora de casa, não importa. É uma comida com muito mais gordura, sim. Com muito mais caloria, sim. Mas tem como a gente fazer usar estratégias para que o nosso corpo lide melhor, vai lidar melhor com esse excesso, entendeu?
você acorda... Antigamente, quando eu comia alguma coisa diferente assim, meninas, no dia seguinte eu acordava toda inchada, acordava toda retendo líquido. Parecia que meu corpo tava sofrendo muito pra mandar embora esse excesso, sabe? Eu sentia como... Nossa, eu chegava no final do dia, eu ainda tava inchada. Pensa. Agora não. Agora eu como... Claro, durante o dia eu uso estratégias da técnica desembucha. No dia seguinte eu também continuo com as estratégias dessa técnica. E aí deu. A gente chega no máximo meio-dia, eu já tô legal. Hoje de manhã, no caso, eu nem acordei inchada. Acordei, meu intestino funcionou, tudo certo. Então, assim, não precisei deixar de curtir ontem à noite, comer aquele baguete que eu tava super com vontade de comer. Então, às vezes, você fica aí, ai, não posso ir, não posso comer aquilo, não posso, porque eu tô de dieta. Poxa, mas você vai ficar assim por quanto tempo? Você tem que aprender a ir nesses lugares, comer essas coisas diferentes e mesmo assim continuar no emagrecimento. Porque daí você consegue manter depois também. Ah, tem um aniversário pra ir? Você não se apavora porque tem um aniversário pra ir. Você não fica a semana toda pensando no bendito do aniversário que você vai ter sábado, nos doces que você não vai poder comer no aniversário porque você tem que emagrecer. Você fica de boa, tá? Eu sei que sábado eu vou ter o aniversário, eu vou aplicar lá a técnica desembucha e tá tudo certo. Então é muito mais tranquilo, sabe? Você curte muito mais a sua saída de rotina e você continua no seu processo de emagrecimento. E ó, eu falo para as minhas alunas e vou falar aqui para você. É super importante e eu apoio 1000% você sair da rotina. Você tem que ir lá na pizzaria sim comer. Você tem que curtir, comer um pão de queijo no café da manhã se você tiver vontade com seu marido. Tem que viver isso. Isso vai até te motivar, te inspirar, te deixar mais animada para voltar para sua rotina. Se você ficar ali muito, sabe, aquela coisa, todo dia eu vou comer isso, todo dia, não vou sair, não vou... Chega uma hora que, poxa, cansa, tá? Então, a gente tem que cuidar muito com isso mesmo, tá? Gilcimari, 3 horas dando de mamar? Pois é, Gilcimari, cada filho é um, né? Então, isso não existe regra, pelo que eu saiba, não existe regra. E por aqui, sim, foram quase 3 horas dando de mamar. Felicidade, Josué, traga muita alegria para sua família. Que bom, obrigada, Maria, amém. Que assim seja. Já tá, né? Já tá. Então você entendeu, né? Não tem como seguir uma rotina, conseguir se manter na constância se você, né, virar. Passei por todas as festas e confraternizações de final de ano, aniversário da mãe e não aumentei nadinha. Eliminei os 10 quilos e permanece. Lidiane, orgulho de você, viu? Ó, é aluna, viu, gente? Viu? Viu o que é aprender de verdade? Parabéns. Ai, que coisa boa, né? Ai, que maravilha. E o melhor, você não fica com medo de feriado, você não fica com medo daqui a pouco a Páscoa. E, ai, meu Deus, eu lembro da Páscoa. Gente, Páscoa e Natal eu me apavorava. Meu Deus, vai ter panetone, vai ter chocolate, era lá. E eu exagerava mesmo, né? Porque imagina, ficava tanto tempo sem comer, tanta restrição. Quando via aquilo, exagerava e engordava que nem uma louca. Então, é uma maravilha isso. Parabéns, Lidiane. Muito feliz, viu? Aí, gente, tem uma outra coisa que a gente precisa ter no processo de emagrecimento para poder continuar, para não desistir. Sabe o que você precisa ter? O que a Lidiane postou aqui, ó. Você precisa ter resultado. Se você não tiver resultado, você desanima. Não adianta, a gente desanima. E não só no emagrecimento, mas em tudo na vida, né? Você começa lá uma coisa nova, sei lá, e você não vê resultado. Poxa, isso desanima. E aí, o que acontece? Não só resultado, meninas, no peso. Porque quando se fala em emagrecer, muita gente acha que é só peso que gera resultado. Sabe que eu tenho umas alunas, eu lembro da Cláudia, se não me engano. Cláudia ou Claudiana? Uma das duas, gente, não me lembro agora direito. Mas uma das duas, ela falou assim pra mim: Dara, eu perdi só 5 quilos. Só que eu afinei tanto que quando eu falo para as pessoas que eu perdi só 5 quilos, elas não acreditam. Elas acham que eu perdi muito mais do que 10 quilos. E ela me mandou foto dela antes e depois. Eu falei, gente, que loucura! Parece muito que ela perdeu muito mais peso, muito mais peso.
Então, às vezes, você também fica só focada no número na balança, mas você não acompanha as medidas do seu corpo. Você não repara nas suas roupas ficando folgadas. Ou, melhor ainda, que você às vezes não dá valor, a dor de cabeça que foi embora, a enxaqueca, o intestino que está funcionando melhor. Aquela dor que você sentia na lombar, no joelho, nas articulações, nossa, Dara, tá diminuindo, não tô mais sentindo. Esse tipo de resultado também você tem que reparar. Você dormindo melhor, acordando mais disposta. Já percebeu nisso também? Então tem gente que tá lá todo dia subindo na balança. Todo dia só olha o resultado da balança e não para olhar todo o resto. Gente, os hormônios regulando. Eu tenho alunas que estavam tomando medicamento, endócrino tinha passado medicamento para tireoide, medicamento para tentar regular os hormônios, e agora não precisa mais. A gordura no fígado que foi embora. Tem noção? Aquela gastrite, aquela azia que amenizou. A Gismaria é outra aluna. Perdeu mais de 10 quilos no mais magra. Gente, ela andava com pastilhas de azia na bolsa. Não anda mais. Então, será que eu só vou ficar feliz com o meu processo de emagrecimento só se eu ver o peso diminuindo? É muito egoísmo, tá? É muito egoísmo com você mesma. Com você mesma. Então, ter resultado também vai te ajudar a continuar se mantendo no processo, isso te anima, mas resultado não é só o número na balança. É a roupa, as medidas, o seu sono, o seu bem-estar, a sua disposição. É aquela perna que não tá mais raspando uma na outra, te deixando assada. São tantos detalhes que no dia a dia a gente vai deixando de perceber se a gente ficar só focando na balança. E você pode usar cada um desses detalhes para te incentivar, sabe? Você pode usar cada um desses detalhes para te animar, porque a gente tem, meninas, uma menina birrenta dentro da gente, tá? Todas nós temos. Essa menina birrenta, ela quer dormir e comer. Basicamente isso. A zona de conforto é a menina birrenta, tá? Ficar paradinha ali, só comendo, ela quer te sabotar o tempo todo. Quando ela vier falar pra você, isso não tá dando resultado. Não deu nada, ó. Desanima aí, porque isso aí, ó, desiste. Você pega e lembra de alguma coisa que você melhorou. Não, tá, eu posso não ver resultado na balança, mas eu tô dormindo melhor. Vale a pena, vou continuar. Entendeu? Você tem que silenciar essa menina birrenta dentro de você. Porque senão, minha filha, se você começar a dar ouvido pra ela, você vai engordar, você vai ficar velha, gorda, caída, entendeu? É assim, gente, é assim. Então a gente tem que cuidar, tá? Bom dia, Dulcília. Dulcília? Será que é esse o seu nome? Bom dia do Maranhão, seja bem-vinda. Bom dia, um prazer em te conhecer hoje. Seja bem-vinda, Simone. Espero estar ajudando vocês um pouquinho mais, tá? Sempre tem encontro ao vivo aqui. Eu ia falar que é toda segunda, quarta e sexta. Só que agora com o Josué, gente, não existe mais dia pra ter encontro. Não existe, entendeu? Liberou aí um horário de manhã. Normalmente é de manhã. Gosto de fazer encontro de manhã. Liberou aí, ele deu uma acalmada, tá dormindo bem. Eu tô aqui, entendeu? Então eu não sei informar o dia, mas tô aqui. Então se você não pegar ao vivo, pega a gravação, porque eu sempre deixo salvo os encontros aqui e no meu YouTube também. Se você quiser assistir por lá, não tem problema. Mas assim, ó, fica de olho aqui, tá? Porque sempre tem encontros. Eu puxo a orelha mesmo, Ângela. Olha a Ângela aqui, eu puxo mesmo. Eu já te mando lá o acesso, tá, Ângela? E aí, olha só que louco, né? Aí eu falei de ter resultado. Aí tem gente que fala assim pra mim, Dara, mas eu já tentei de tudo. Eu já tentei de tudo e eu não tenho resultado. Ou dura pouco tempo, papá. Aí a gente volta para aquilo que eu falei no início desse encontro. O já tentar de tudo é dieta restritiva? Ai, já tentei de tudo. Aí você vê a pessoa, ela fez a low carb, ela fez a cetogênica, ela fez o jejum intermitente, ela fez a dieta da sopa, a dieta do cão, ela entrou num programa lá onde tinha que tomar um monte de medicamento para emagrecer, não podia comer um monte de coisa. Você consegue ver que tudo que você já tentou se baseia no mesmo método?
não ter uma rotina sustentável, viável, com a alimentação da família, podendo sair pra ter uma vida social. Então, tudo meio que se baseia na mesma coisa. Então, realmente, você já tentou de tudo, baseado na mesma coisa, que não vai dar certo. Então, você tem que mudar, senão realmente você vai continuar desistindo, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa coisa que a gente fala, né? Ai, mas eu já tentei de tudo, eu não sei mais o que fazer. Não, peraí, você não tentou de tudo. Você tentou de tudo que é restrição, mas não tentou de tudo, tá? Isso é muito bom. Leve isso como uma coisa boa, porque se eu estivesse aqui falando pra você, realmente, você já tentou de tudo, não tem o que fazer, como que você resolveu o problema? Você ia se aceitar gorda? Mal? Se odiando na hora de se olhar no espelho, né? Então, que bom que eu tô falando pra você, você não tentou de tudo. Gente, mais uma coisa, quando se fala em constância. Nós, mulheres, a gente faz uma coisa muito errada, tá? A gente faz uma coisa muito errada e, infelizmente, só sabota a gente. Sabe o que a gente faz? A gente quer ficar buscando a perfeição o tempo todo. O tempo todo a gente quer fazer tudo perfeito. Então, por exemplo, agora eu vou começar o meu processo de emagrecimento. A partir de agora eu vou comer tal horário, não vou comer doce, não vou comer isso, não vou comer aquilo. Aí, amanhã, você vai lá no seu trabalho e uma colega tá de aniversário e te oferece um pedaço de bolo. O que você pensa? Pronto. Falei que eu não ia comer, já vou comer. Já comi agora o doce. Falei ontem que eu não ia mais comer, hoje comi. Você tá buscando a perfeição. Quando você busca fazer tudo perfeito, que não existe no processo de emagrecimento, você se culpa por não fazer. Então, por exemplo, comeu o bolo lá que a colega trouxe, que a colega levou, você comeu, você se culpa. Eu não deveria ter comido. Porque eu sou uma gorda mesmo. Porque ontem eu falei que eu não ia comer. E hoje eu tô aqui comendo. Essa culpa faz o quê? Faz você pensar, quer saber? Dane-se. Semana que vem eu volto. Semana que vem eu vejo o que eu faço. Já que eu comi doce agora à tarde, à noite eu vou pegar e vou comer mais. E aí você começa a se sabotar. Aí na semana que vem você começa de novo. Não, agora essa semana vai. Essa semana eu não vou comer isso, eu vou jantar 7 horas da noite, eu vou não sei o quê. Aí chegou um dia que seu filho, sei lá, ficou meio ruinzinho, você teve que ficar mais de olho nele e você teve que jantar às 9 da noite. Ah, pronto. De novo, mais uma semana eu não fiz tudo o que eu disse que eu ia fazer. Mas você nunca vai conseguir fazer. Entendeu? Não existe a perfeição, gente, no processo de emagrecimento. O mundo, ele não para você emagrecer. Terão momentos de mais ansiedade, terão momentos onde a sua rotina vai estar uma loucura, onde você queria jantar a tal hora e acabou jantando mais tarde, onde você achou que ia conseguir fazer um lanche no meio da tarde emagrecedor e acabou passando a hora ou então alguém te ofereceu alguma coisa que você acabou comendo. Mas o que você vai fazer com aquilo? Você vai ficar se culpando? Ai, porque eu disse que eu não ia comer. Ai, porque eu falei que... Não, tá, ok, comi, beleza. Agora, vou voltar pra rotina. Tá, eu falei que eu não queria comer doce essa semana, acabei comendo. Tá, beleza, mas foi um dia. Eu posso agora, nos outros dias, voltar a cuidar. Assim, eu acabo a semana pensando, nossa, eu consegui comer doce só na terça. Não comi na quarta, na quinta, que bom. E não chegar lá no final da semana e... Ai, comi doce a semana toda. Como você quer chegar no final da semana? Entendeu? Vamos pensar na Páscoa. Como você quer chegar lá na Páscoa? Vamos pensar na Páscoa, né, gente? Porque assim, carnaval já passou, né? Carnaval já passou. Como você quer chegar na Páscoa? Eu não sei você, mas eu já quero chegar no peso que eu tava antes da gestação. Não, eu quero chegar melhor do que eu tava antes da gestação. Entendeu? Tô focando aqui, ó. Melhor do que eu tava antes. E você? Entendeu? Então, a gente tem que cuidar com esses detalhes, sabe? Cuidar, porque senão a gente tá sempre buscando a perfeição. Sempre buscando a perfeição. E aí acaba que não faz nada. Deixa eu ver aqui, que é... Ai, não sei o seu nome. Comprei o programa, ainda não consegui fazer. Falta de tempo. Já fiz cirurgia bariátrica, emagreci bastante, mas depois de um processo de separação no ano passado, engordei um monte. Ó, deixa eu falar pra vocês uma coisa sobre a bariátrica, tá?
Mas isso serve também para remédio, para emagrecer, tá? É a mesma coisa. Quando você faz uma bariátrica, você vai emagrecer, é claro, porque você sente menos fome, come menos quantidade, vai acabar emagrecendo. Quando você toma um medicamento, você também vai emagrecer. Se você vai, normalmente você emagrece. Por quê? Porque você diminui a fome, você come menos, você emagrece, certo? Por isso que o medicamento faz emagrecer. Só que chega uma hora, e isso pode ser um gatilho, que nem aqui aconteceu com ela, que eu não sei o seu nome. Se você quiser colocar aqui o nome, que o gatilho foi a separação, ou pode não ter gatilho nenhum. Chega um momento que se você não souber como comer as coisas da forma correta, para acelerar o seu metabolismo, manter ele acelerado, regular o hormônio e tudo mais, você começa a voltar a comer as coisas que você comia antes. Fernanda, você começa a voltar a comer as coisas que comia antes em maiores quantidades e começa a voltar a engordar. A bariátrica, por exemplo, você tava com o estômago assim. Você cortou o estômago, né? Então você ficou com o estômago menor. Só que o nosso estômago, ele dilata muito rápido. Então você seguiu lá o processo e tal, comendo pouco, emagreceu. Teve o gatilho da separação, você começou a comer mais. Começou a comer mais e o seu estômago foi dilatando. Então, hoje você tá com o estômago maior, sentindo mais fome, mais vontade de comer e talvez esteja comendo os alimentos na combinação errada, o que sabota todo o seu metabolismo, né? Aí o que acontece? Medicamento, a mesma coisa. Você toma o medicamento, ele faz o efeito. Para de tomar, a fome volta. Então, se usando o medicamento, se fazendo a bariátrica, você não aprender a comer da forma correta, e aprender a comer da forma correta não é comer pouco, não é comer só fruta, não é comer salada, sabe? É combinar os alimentos da forma correta. Se você não fizer isso, quando o efeito da bariátrica, do remédio passar, você volta a engordar tudo de novo. Infelizmente, é isso que acontece. Infelizmente, é isso que acontece, tá? Não tenho coragem não tenho vontade de fazer exercício. É isso que eu tô falando, gente. É isso que eu tô falando do Monjaro, a mesma coisa. Você vai tomar o Monjaro, você vai diminuir sua fome. Aí você vai emagrecer. Você vai ter que parar de tomar o Monjaro uma hora. Por quê? Porque ele vai afetar a sua saúde, ele tem vários efeitos colaterais que eu nem vou me estender aqui, tá? Você vai parar de tomar. Aí você tá magra, tá no peso que você quer. No momento que você parar de tomar ele, você vai voltar a sentir fome, vai voltar a comer, vai voltar a engordar. Consegue entender? Sobre exercício, não precisa fazer exercício para emagrecer. Se você fizer, é óbvio que você vai acelerar o seu processo, óbvio que eu recomendo, né, gente? Exercício é maravilhoso para nossa saúde, mas ele não determina se você vai emagrecer ou não. A maioria das minhas alunas não fazem exercício, seja por questões de tempo ou de saúde. Às vezes tem problema no quadril, tem algumas alunas com artrite, artrose que não podem e estão emagrecendo. A base do emagrecimento é a alimentação e não o exercício, tá? Quer fazer e pode fazer? Recomendo, faça. Mas não fique com receio ou com medo achando que porque você não faz exercício você não vai emagrecer. Isso não existe. Não existe. Quem estiver falando isso tá falando besteira, tá? O cuscuz é maravilhoso, Valéria. Ele é um excelente carboidrato, pode comer todo dia. Só que tem que comer na refeição emagrecedora, tá? E aí, deixa eu só falar uma coisa aqui pra Fernanda. Fernanda, você tá indo aí? Só me dá um oi se você tá indo aí, que eu quero te falar uma coisa. Aqui é ao vivo. Só me dá um oi se você estiver ainda aí, tá? E aí eu quero só concluir a live hoje, o encontro de hoje, com mais uma dica. Então você viu, né? Ficar buscando a perfeição não vai te ajudar em nada. Então se você, por exemplo, saiu da rotina, comeu algo que não gostaria de ter comido, exagerou, Dara, eu prometi pra mim que eu ia seguir ali o cardápio, não segui um dia, o que você vai fazer? Tá bom, ok, volta pra rotina. Eu comi ontem, eu exagerei, tá? O que vai adiantar me sabotar, abandonar tudo? Não vai adiantar nada.
Ok, ontem eu exagerei, ontem eu saí da rotina, hoje eu vou voltar pra minha rotina. E aí fica a importância de você ter uma rotina viável, que você gosta. Gente, eu odiava o domingo à noite quando eu fazia dieta restritiva. Eu odiava. Sabe por quê? Porque eu tava inchada de tanto comer no final de semana, culpada de tanto comer e pensando assim, ai, amanhã eu vou ter que voltar pra restrição. Ai, amanhã eu vou ter que voltar a comer pouco. Ai, amanhã eu vou ter que voltar, sabe? Vou ter que fazer jejum até o almoço. Me dava um negócio, assim, de pensar em ter que voltar pra rotina. Então, como que você vai querer voltar pra sua rotina se a sua rotina é horrível? Se você passa fome e passa vontade de comer? Você não vai voltar pra rotina, entendeu? Então, você vê que todas as dicas que eu compartilhei aqui com você, uma vai intercalando com a outra. E é muito importante que você siga todas elas, tá? E por fim, então, já que a Fernanda acho que não tá mais aqui, então eu falo pra ela outra hora. Por fim, o que a gente precisa pra ter constância no emagrecimento? E isso, assim, você não vê a importância eu falando aqui pra você agora. Talvez você não vai ver essa importância. Mas você aplicando, você vai ver o quanto faz diferença. Sabe o que a gente precisa? Pessoas que motivem e vão ajudar por perto. Ai, mas o meu marido não me ajuda. Ai, mas minha mãe não me ajuda. Ai, mas meus filhos só me sabotam. Tá, busca de outra forma. Olha aqui, você tá aqui ao vivo comigo. Tenho certeza que alguma coisa você aprendeu aqui, alguma coisa você vai levar pra você aqui. Alguma coisa que eu falei fez sentido. Não ajudou? Só que daí você sai daqui e você nunca mais assiste meus encontros. Você nunca mais vê nada do que eu posto. Vai esfriando. A motivação é como se fosse uma chaleira de água quente. Se você deixar ela no fogo, ela vai estar sempre quente, fervendo. Você vai estar motivada. Mesmo que alguns dias você, sabe, desanime. Opa, você escuta uma coisa aqui, você escuta uma coisa ali, que, motiva, sabe, incentiva. Agora, tirou a chaleira do fogo, esfriou. Deixa de fazer uma coisa, aí vai deixando de fazer outra, aí vai desanimando, aí esquece uma coisa aqui, quando vem engordou, aí deu. Aí foi o fim mesmo pra você realmente desanimar. Então, gente, tenha sempre alguém por perto, não, eu sei que pessoalmente é muito mais difícil, mas aqui na internet, sabe? Acompanhe os encontros ao vivo aqui. Fique de olho nas dicas que eu posto. Participe dos eventos quando acontecem. Eventualmente tem evento ao vivo. O evento 12 em 12 que eu faço, né? Acho que agora o próximo a gente vai fazer em março. Então fique de olho aqui para não perder. Isso vai te ajudando a você não desanimar. Principalmente se você tiver que emagrecer mais de 10, 12 quilos. O processo não é de uma hora para outra, né? Então, você tem que estar em contato com isso. Se você só estiver em contato com pessoas que vão te estimular, ter uma vida sedentária, comer mais, sabe? Só reclamar de tudo. Bom, fica perto de uma pessoa que tá sempre reclamando pra você ver se você não vai ficar assim também. Vai ficar uma pessoa rabugenta. Vai ficar, entendeu? Então, a gente tem que cuidar muito quem a gente escuta, com quem a gente anda. E você pode escolher, pelo menos aqui na internet, quem você vai começar a assistir, quem você vai começar a ouvir. Para de seguir quem só fala besteira, sabe? Para de ficar assistindo vídeo que não vão agregar nada em você. Para. Porque isso vai entrando aqui dentro, né? E daí não é legal, entendeu? Não é legal. Ai, fico feliz, viu? Fico feliz que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês com o encontro de hoje. Feliz de verdade, de verdade. Gente, se eu ajudei, o que você tem que fazer? Deixa a sua curtida, tá? Se você curte aqui a live, o encontro, você ajuda a plataforma a entregar esse conteúdo para mais mulheres que estão querendo emagrecer assim como você. E se você quiser, se você realmente... te ajudei aqui, você tem que compartilhar esse encontro. Compartilha com alguém que você realmente gosta. Uma mulher que tá querendo emagrecer e que você quer o bem dessa pessoa. Compartilha, porque talvez ela vai assistir. Não sei se vai assistir, mas talvez ela vai assistir. E talvez faça sentido pra ela também o que eu falei aqui. Talvez ela nunca te fale o quanto ajudou. Mas a gente sabe que nessa vida tudo que a gente faz volta, né, gente? Tudo que a gente faz volta. Então faça a sua parte. Se te ajudou e você conhece alguém que tá precisando de ajuda, compartilha.
Compartilhar no grupo da família, no grupo da amiga, das amigas. Era isso. Faça a sua parte, tá? Se eu te ajudei. Se eu não te ajudei, tá tudo certo. Gente, Josué tá ainda dormindo, ó. Viu? Não, ele é muito parceiro, gente. Ele é muito parceiro. Ele, ó, eu falo pra ele, ó, vamos acordar a tal hora. Ele vai... ele acorda mais ou menos na hora que a gente programa. Daí eu começo uma live, ele acorda quando tá acabando a live. É tudo assim. Maravilhoso. Ele é maravilhoso. Café com óleo de coco ajuda no processo de emagrecimento? Depende. Ludiene, depende como você inclui ele. Na estratégia do jejum intermitente, ele pode ajudar. Fora dessa estratégia, é só caloria a mais que você vai consumir. Eu prefiro, ao invés de tomar óleo de coco, comer alguma coisa. Usar essas calorias do óleo de coco pra comer. É que eu gosto de comer, né? Então depende de cada um. Mas o café com óleo de coco, ele é bom no jejum intermitente, tá? Nessa estratégia. Meninas, um beijo, um bom feriado, uma boa terça-feira pra vocês. Fiquem com Deus, se cuidem e até o nosso próximo encontro. Beijo!